eu passei a perder a respiração. O sintoma que as pessoas têm é assim, uma falta de ar, que depois eu fui descobrir que é uma falsa sensação de falta de ar. Daí isso é a ansiedade. Daí você passa a ir atrás desse fôlego que você acha que está perdendo. Daí você começa... Tem muita gente que discrimina, sabe? Discrimina as pessoas que têm depressão, sabe? Tem ansiedade, que tem síndrome de pânico. Acha que as pessoas são doidas. As pessoas têm que cuidar das outras. Ansiedade, depressão, são de interesse público, são temas que a gente não tem muito domínio e tendo passado isso na pele, eu precisava que as pessoas me entendessem. A ansiedade é um dos fatores de risco à economia global na atualidade. Pela primeira vez desde 1971, quando foi criado, o Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça, colocou em pauta os problemas de saúde mental no encontro realizado este ano. Em um único ano, os problemas de saúde mental custaram 2,5 trilhões de dólares ao mundo, por causa de queda na produtividade, aposentadoria precoce e gastos com tratamento. Hoje, cerca de 264 milhões de pessoas no mundo sofrem com transtornos de ansiedade. E o pior é que a sociedade gosta de pacientes ansiosos. Por quê? São produtivos, pensam muito no outro, antecipa tudo. Então são os melhores funcionários, né? Os melhores profissionais. Então é muito difícil a pessoa lutar contra se ela tem um retorno positivo daquilo. No Brasil, o INSS concedeu mais de 74 mil benefícios por afastamento a trabalhadores com transtornos de ansiedade nos últimos 2 anos. Os problemas psiquiátricos, que também pode envolver problemas psicológicos aí, eles há muito tempo estão entre as principais causas de afastamento do trabalho. A gente tem conseguido que cada vez mais as pessoas falem sobre as doenças mentais, que falem sobre esse assunto, e agora nós estamos com a tranquilidade de que vai ter olhos diferentes depois dessa declaração em Davos. Por quê? Porque está mexendo no bolso, está mexendo no dinheiro, e estão falando de ansiedade. No início, o que me diziam, nossa, essa menina é muito ansiosa, era questões de comportamento assim que muita criança tem, assim, de vai ter uma festinha, eu não conseguia dormir, ou vou viajar com os amiguinhos, e aí eu ficava pensando nisso muito tempo. Mas eu só fui ter problemas com a ansiedade mesmo depois da fase adulta, talvez, quando eu já estava estagiando, trabalhando. A ansiedade é um dos primeiros sinais que o corpo dá para te dizer que você não está bem. Que alguma coisa que você está vivendo não está bem. Porque a ansiedade não aparece do nada. Ela tem a ver com uma questão existencial que minimamente é o que detona, é o que provoca, né, que ela surja. Eu tinha um sofrimento, mas eu não sabia explicar, eu não sabia identificar, não sabia o que começava, não sabia como parar. E aí é desesperador quando você não sabe o que fazer, né? Eu cheguei a um ponto que eu andava na rua e ficava tão nervosa, se é que é essa palavra que eu posso usar, que eu desmaiava. E aí acordava assim, tipo, assustada, porque estava deitada numa grama, com as coisas espalhadas no chão. Eu vomitava, rangia os dentes, sentia formigar, sabe, a boca. E eu tinha tontura, eu tinha umas sensações bem físicas mesmo. A gente, quando avalia esse paciente, a frequência está mais alta, muitas vezes ele está suando, a pressão está elevada em resposta ao estado de estresse. Isso causa a liberação de uma série de hormônios que vai alterar o funcionamento cardiovascular naquele momento. E para o paciente,
a sensação que ele está infartando, que ele está prestes a morrer, é real. É extremamente comum o paciente procurar o cardiologista e o diagnóstico ser transtorno de ansiedade. Tive um episódio muito ruim e fui resgatada pelo SAMU. Eu tive um tratamento muito errado, assim, eu acho que me traumatizou ainda mais, porque eu me senti um bicho. A moça que me socorreu me tratava como um animal e ela perguntava pra minha mãe se eu tinha usado drogas. Minha mãe estava completamente desorientada, tipo, como assim? E eu não tinha usado drogas. E ela parecia estar menosprezando, como todo mundo faz, pra quem tem ansiedade ou depressão, menospreza o sentimento alheio. A gente tem ansiedades agudas, por exemplo, como o transtorno de pânico, ou que o Freud chamava de neurose de angústia. Então, é um quadro muito rico, muito intenso. A pessoa, assim, ela repentinamente é tomada por um medo, um sentimento de que ela vai ficar louca, de que ela vai perder a consciência, ela pode ter vertigens, ela pode ter suores, ela pode ter transtornos gastrointestinais e aquilo é muito devastador. Precisei me afastar de todas as atividades da minha vida, faculdade, trabalho, tudo, por uns 15 dias. Eu sentia muita vergonha de mim, de ser eu mesma. Eu apaguei todas as redes sociais. As pessoas falavam muito pra mim que a minha vida era maravilhosa e que eu só tinha um outro lado pra enxergar ela. E eu só enxergava as coisas ruins. E isso era a mais pura verdade. Eu me apegava às coisas ruins que aconteciam. Como ele vive muito o lado negativo da vida, né, que ele antecipa sempre o negativo, ele quer se defender, ele, nesse desgaste facilmente leva a um quadro depressivo. E muitas vezes, quando eles chegam comigo no consultório, parece uma depressão pura, mas quando você investiga, ela veio de uma evolução no quadro ansioso não tratado. Então a relação é muito grande entre ansiedade e depressão. Existem várias hipóteses na psiquiatria, inclusive se os genes são próximos mesmo, assim. E a gente vê que muito provavelmente sim. As plantinhas, né? Esse aqui é manjericão. Olha o cheirinho bom. Eu sentia, assim, muito triste, uma dor horrível, né? Porque a depressão se dá uma dor que você não aguenta, né? E ficava muito ansiosa. Qualquer problema ele se tornava muito grande para mim, tá? Isso aí não é bom, porque deixa você limitada. A minha irmã teve câncer, eu ficava agoniada, assim, com pânico e com medo dela morrer. A pessoa com esse tipo de angústia, ela está permanentemente assim, atenta ao meio ambiente, aos estímulos que estão chegando. Então, o que às vezes acontece? Ela gasta tanto empenho em manter-se nesse estado de atenção que ela vai cansando-se psiquicamente, ela vai se debilitando psiquicamente, e aí a gente tem os quadros do espectro ansioso depressivo. Então, aquela pessoa que está sempre preocupada, que está sempre pensando a próxima coisa que ela não vai conseguir fazer, que aquilo vai acontecer e que ela vai, às vezes, sem perceber, acelerando o seu ritmo mental. Notar a ansiedade talvez apenas quando eu me mudei para São Paulo, que eu me vi fora da minha zona de conforto, que era uma cidade como Brasília. Eu comecei a descobrir os meandres da ansiedade que existe na fotografia, que é uma ansiedade analógica, é um medo de errar, porque você não está vendo o que você está fazendo. Eu ligava para o meu irmão e falei, entendeu, acho que eu estou com algum problema cardíaco, porque o que está acontecendo é o seguinte, eu penso determinada coisa, em milésimos de segundo me dá uma descarga de adrenalina que meu coração parece que tomou um choque, começa num estado e eu não consigo acompanhar isso. Daí até tem o nome do livro, Paura, que ele fala, não, isso aí é paura. Eu até fui buscar no dicionário paura e vi que é medo. E o que aconteceu em São Paulo foi que eu passei a viver aquele ritmo frenético que eu cito no livro, é o que me levaria ao sucesso das bancas de revista, né? Porque eu adorava ver um trabalho seu nas bancas de revista.
O que é a forma de vida numa grande metrópole como São Paulo? É uma forma acelerada, é uma maneira de estar num mundo onde o tempo está sempre curto, onde de repente a gente começa a se orgulhar disso, né? Quer dizer, então a pessoa importante, ela nunca tem tempo. Quanto menos tempo ela tiver, assim, mais realizada ela vai se sentindo. Isso cria uma espécie de vício, né? Em ocupar-se cada vez melhor, em aumentar o seu desempenho, em reduzir o tempo dos assuntos cotidianos. No mundo, o Brasil é o país que tem o maior índice de transtornos de ansiedade na população, 9,3%, o que representa mais de 18 milhões de pessoas. Quase 6% dos brasileiros vivem com depressão. Isso significa mais de 11 milhões de pessoas. A tendência global é inversa. Há mais pessoas com depressão do que com ansiedade. Por que o Brasil está em primeiro lugar? Tem a ver com violências, tem a ver com pobreza, tem a ver com desemprego, tem a ver com estresse nas grandes cidades, né? Com enfrentamento de trânsito, dificuldades dentro de um emprego. Então, é uma sociedade individualista, competitiva, extremamente que valoriza a produção e o consumo. Se você parar para você ver o seu celular, não é só a quantidade de informação gigantesca que está à disposição. A gente vem sendo demandado o tempo todo algo que até bem pouco tempo atrás a gente não era. Eu falo que é o novo cigarro, né? A internet, né? O novo cigarro. Ou pega o celular, em vez de acender o cigarro, pega o celular na mão. Nomofobia é simplesmente a palavra no mobile phobia, fobia de ficar sem o celular. Que se estendeu hoje em dia a fobia de ficar sem qualquer tecnologia. Quando a pessoa é um dependente patológico de uma tecnologia e ela se vê impossibilitada de usar por falta de Wi-Fi, por falta de bateria, por falta de ter uma tecnologia em mãos, ela começa a ter sintomas de angústia, ansiedade, nervosismo. Eu nunca fui psiquiatra, mas eu fico muito preocupado quando eu estou longe do meu telefone. Eu sabia o que as pessoas estão fazendo, o que elas estão postando. Teve uma vez que eu fui chamado a atenção no meu trabalho. Ah, o teu chefe chamou a atenção. Já fui chamado a atenção. E a gente passa tudo para cá. O DELET é um núcleo do Instituto de Psiquiatria da UFRJ que funciona desde 2013, recebendo usuários abusivos ou dependentes de tecnologia para avaliação e orientação e tratamento. A gente não sabe se a ansiedade leva à tecnologia ou se a tecnologia, essa busca incessante por coisas, faz a pessoa também aumentar a ansiedade. Tudo é uma questão de avaliação psicológica e psiquiátrica para que esse quadro fique bem claro e o tratamento fique bem direcionado. Minha ansiedade era de colocar esses meninos para estudar. Esse é o meu filho, Lucas. Ele tem 25 anos. Eu tinha um desejo de morar perto das escolas, em uma cidade grande, para colocar os filhos para estudar. Então, se tornou uma ansiedade presente na minha vida, a questão da educação, da cultura. Um desejo ardente dos meus filhos virar doutor. E essa foi uma ansiedade positiva, então? Positiva, mas ela gera doença se você não souber controlar. Sabe? Você fica buscando muito, aquilo vai tirando o teu sono e a condição financeira às vezes não permite você chegar naquele ponto que você sonha e aquilo gera uma situação já de doença, uma situação crônica. Por exemplo, uma situação igual estou hoje conversando com você, eu já estaria uma semana já suando, toda hora indo no espelho vendo se estava bonita e ficava naquele sofrimento. Teria tido assim uma crise antes, se eu não tivesse o tratamento com a terapia comunitária. MISMEC é movimento de saúde mental comunitário. MISMEC vai aonde nós não temos dinheiro para ir.
O que é a terapia comunitária? É um espaço de fala, de acolhimento. É aqui onde eu posso vir falar das minhas inquietações, das minhas angústias, das minhas ansiedades. A minha ansiedade hoje é em termos da minha moradia, né? Eu tenho muita ansiedade de ter uma moradia própria. Uma partilha de experiência que mostrou o que pra gente? Muita luta, muita garra, né? Vontade de traçar caminho, destino. A gente tem trabalhado com mulheres de segmentos populares, né? Muitas dessas mulheres, elas se apropriam do vocabulário médico psiquiátrico, então elas falam em depressão, falam em síndrome do pânico, falam em transtorno de ansiedade, mencionam os medicamentos, inclusive, que muitas delas estão tomando, né? Mas quando a gente começa a aprofundar um pouco a conversa e pedir para elas contarem um pouco a experiência de vida delas e com o que elas relacionam esses sentimentos e o próprio sofrimento, o material que emerge daí é um material muito maior, né, do que simplesmente uma experiência patológica, né, que tu possa reduzir a um único diagnóstico. A gente tem no Sistema Único de Saúde, de uma maneira geral, né, pouco acolhimento para esse tipo de queixa, né, em geral isso é visto como um paciente que se queixa, mas não tem nenhum problema real. Sendo que a gente sabe que esse tipo de sofrimento, ele desencadeia uma série de consequências para a vida da pessoa, inclusive para outros problemas biológicos. A ansiedade piora diabetes, a ansiedade piora hipertensão, a ansiedade piora doenças cardíacas, a ansiedade piora várias outras doenças. Isso é tão verdade que quem mais prescreve os chamados ansiolíticos não somos nós, os psiquiatras, são os não psiquiatras. Mais de 2 bilhões de doses de antidepressivos e estabilizadores de humor foram ingeridos pelos brasileiros em 2018. Para os tranquilizantes, a marca é de cerca de 879 milhões de doses consumidas no país no ano passado. Em pesquisa divulgada em 2013, os benzodiazepínicos, uma das alternativas usadas no tratamento de transtornos de ansiedade, lideravam a lista dos 5 medicamentos controlados mais vendidos no Brasil, apesar de seu potencial de dependência. A estimativa era que 1 em cada 10 adultos recebiam a prescrição desse tipo de medicamento. Nós temos a restrição rigorosa dos chamados ansiolíticos. Por quê? Porque só deve ser usado porque tem doença e com controle e por tempo determinado. O Rivotril, eu não sei o que acontece, ele brota assim, né? Rivotril é o tipo de remédio que o psiquiatra usa só em casos agudos. E já tira, você já substitui por um tarja vermelha. Então, assim, então a gente tem do lado um monte de gente com preconceito, com tratamento, e um monte de gente se tratando da pior jeito possível, que é com Rivotril, com álcool, né? Que o álcool acaba dando uma amenizada na ansiedade inicialmente, mas depois ele piora a ansiedade. Os distúrbios de ansiedade são muito comuns atualmente. Os medicamentos atuais têm muito efeito adverso. A gente queria alguma coisa assim que fosse tivesse de um composto mais natural e tivesse menos efeitos colaterais para as pessoas. O uso de venenos de marimbondos, ele é inédito para o tratamento dos distúrbios de ansiedade. Nós somos o único laboratório no mundo que trabalha com esses marimbondos, inclusive que são marimbondos do Brasil. Por meio desse composto que a gente obteve do veneno do marimbondo, a gente começou a tratar os camundongos, né, para ver se realmente ele tinha algum efeito sobre a ansiedade ou não. E a gente viu que ele tem um efeito muito positivo, ele consegue se assemelhar a um efeito de uma droga, de um fármaco já utilizado hoje em dia, que é o diazepam, né? E ele não possui efeito colateral por um teste que a gente fez. Uma estimativa ainda de uns 5 a 10 anos de pesquisa no laboratório antes de ir para os pacientes. Há uns 11 meses atrás eu estava em casa e eu dormindo e eu acordei de supetão e sentindo um mal súbito,
falta de ar, o coração batia muito forte. E eu, naquele momento ali, do nada, eu simplesmente achei que eu ia morrer. Quando eu cheguei no hospital, contei o que eu estava sentindo, fizeram todos os exames desse sentido, não encontraram nada, a médica me chamou na sala e falou assim, você está tendo uma crise de transtorno de ansiedade. Isso me assustou demais, porque eu falei, perdi o controle tô perdendo o controle da minha vida. E aí eu procurei o psiquiatra e aí ele chegou para mim e falou, conversei sobre o meu pai, conversei sobre as mortes que aconteceram subsequentes, do meu sogro. O meu avô e o meu pai eram, assim, referências para mim. Então, eu perdi 3 grandes amigos e 3 grandes referências da minha vida, uma atrás da outra. E aí me explicou que eu já teria que ser medicado automaticamente ali e que o remédio não era um bicho de 7 cabeças e que as coisas iam melhorar e eu tive que tomar o medicamento. E o remédio me estabilizou de tal forma que eu comecei a ter uma vida normal. Eu voltei a ser o mesmo Guilherme de sempre, tranquilo e calmo. Quando a gente adoece, eu tenho que questionar a minha vida. O que eu estou fazendo com ela? Quem faz terapia usa menos tempo e medicação. Isso nos estudos e na prática clínica. Que é quem vai potencializar, né, a interação com o mundo diferenciado através da terapia. Então ele está desadaptado, ele não chegou ali por acaso. A terapia vai ajudar muito nesse processo. Eu moro sozinha há 2 anos, quase, mas com a terapia, às vezes eu estava lá no quarto que eu montei, do jeito que eu montei, e eu pensava, meu Deus, eu sonhei com esse quarto a minha vida inteira. E eu pude fazer as coisas do jeito que eu queria. E aquelas mínimas coisas eram felicidades minhas. Tem 2 gatinhos que me amam e eu amo eles. E eu sou extremamente grata e feliz pelo amor que eles me dão. Então eu tenho que me apegar a essas coisas. Nós temos que pensar em incluir na nossa vida atividades, alguma coisa que nos relaxe, entende? Quer dizer, a coisa assim de ter um lazer, de ter uma atividade artística, lúdica, esportiva, né? Alguma coisa que relaxe. Atividade física trata a ansiedade. Então, a atividade física, em caso leve, trata, em caso moderado, grave, ajuda, potencializa o efeito do remédio. Durante esses 10 meses, 11 meses de remédio, eu vim trabalhando muito essa parte de fora, de alimentação, de mudança de rotina da vida, com esporte, com outras coisas, para me sentir melhor. Eu sempre gostei de esporte, mas eu sempre fui muito relapso. Agora é como se fosse um remédio. Estou substituindo o remédio por uma rotina de esporte diário. A meditação passou a ser absorvida pelas práticas religiosas, mas a meditação em si é um potencial humano. Todos nós somos seres meditativos. A gente tem uma tendência da nossa mente ir para o futuro e para o passado. Quando ela vai muito para o futuro, eu gero muita ansiedade. Quando ela vai muito para o passado, eu trago uma angústia. Então, nesse momento que a pessoa vive um pânico, um ataque de ansiedade generalizado, o que acontece? A mente dela entra num fluxo ascendente de muita atividade e ela perde a conexão com o momento. Eu gostei bastante que eu consegui lidar com situações bem fáceis com mindfulness e situações bem difíceis. Tipo, eu vou sair da minha escola, que eu fiquei 4 anos na mesma escola e agora eu vou mudar. E aí, no último dia de aula, eu levantei e fiquei respirando na cama. Porque eu vou sentir muita saudade dos meus amiguitos. Com a sua inspiração, eu percebo que já existe hoje uma ansiedade em todas as crianças. Né? Os pais estão ansiosos, o mundo está ansioso. Então é natural que essa criança crie uma ansiedade também. Também porque elas hoje têm um celular, um tablet, então elas têm uma coisa de tudo é agora, agora, agora. Então a gente ajuda a criança
a descobrir os recursos que ela já tem com ela, que são as sensações físicas do corpo, a respiração e principalmente o potencial de gentileza, que ela pode ser gentil com ela mesma. Eu sou muito ansiosa e eu tenho mania de arrumar as coisas. Com Mindfulness eu aprendi a me acalmar. Depois que, assim, foi passando as aulas, eu fui começando a me acalmar mais. Assim, quando ela me irritava, eu às vezes respirava.